aqui nessa noite. Queria te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Que bom que você está aqui, você escolheu estar conosco nessa noite, para nós juntos, adorarmos o nosso Deus. Queria te convidar a você abrir sua Bíblia, por favor, comigo. Apenas um versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, fala da realidade do nosso Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Aquele que era, que é e que um dia há de vir nos buscar. Nesse momento vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Temos a certeza de que Ele se faz presente aqui entre nós, e nós devemos inclinar o nosso coração e os nossos ouvidos à voz de Deus nessa noite. Então aí onde você está, feche seus olhos. Já vamos começar esse tempo orando, colocando, consagrando as nossas vidas a Ele, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela sua palavra, e obrigado pela igreja. Obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite e saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e que há de vir. E que essa noite, Pai, o Senhor possa edificar a nossa fé. Que o nosso maior anseio nessa noite seja entoar louvores, seja ser edificados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que já estão aqui, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que estão impossibilitados de vir hoje a esse lugar, mas que todos nós, Pai, sejamos alcançados pela graça salvadora que há em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa noite, que possamos entregar a Ti o nosso melhor, entregar a Ti a inteireza do nosso coração e do nosso ser. Seja conosco, fale aos nossos corações e fique à vontade entre nós, porque o Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo. Fique conosco, Pai, fique à vontade, fale conosco. Assim nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Dê o seu melhor, entregue o seu louvor e a sua adoração ao nosso Deus nessa noite. Querida, a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Que possamos entender esse chamado de Cristo, largar-nos de nós mesmos para entender qual é o propósito de Jesus. Amém?
seguir o teu caminho, vou fazer tua vontade, vou viver só para ti. Vou renunciar o mundo, vou negar-me a mim mesmo, vou viver só para ti. Pois um só dia em teu altar vale muito mais pra mim do que 1000 anos longe do teu amor. Tudo que eu tenho é teu, meu coração é teu, eu sou teu, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu, o meu amor é teu, eu sou teu, eu sou teu. Você pode declarar? Tudo que eu tenho é teu, meu coração é teu, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu, o meu amor é teu, eu sou teu, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu, meu coração é teu, eu sou teu, eu sou teu. Tudo que eu tenho é teu, o meu amor é teu, eu sou teu, eu sou teu. Glória a Deus. O único motivo de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele cuida de nós. Ele coloca a gente debaixo das asas dele e cuida de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Como é bom saber, né, que o nosso Deus tem cuidado de nós. E é tão bom nós cantarmos isso, porque isso reflete, na verdade, aquilo que a Bíblia diz. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, o texto bíblico fala assim no versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Acabamos de cantar, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Que bela notícia nessa noite, saber que o nosso Deus, mesmo que nós venhamos a enfrentar dias difíceis, e nós nos enfrentamos de fato, mesmo em meio a todas essas dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos desfrutar do cuidado de Deus. Se você de repente está aqui entre nós nessa noite, seu coração talvez esteja pesado, situações a serem resolvidas durante essa semana que se inicia hoje, na verdade, e você precisa colocar isso diante de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Esse momento que nós estamos, vamos orar, pedindo a graça, a misericórdia, o poder de Deus sobre as nossas vidas, e desfrutar desse cuidado tão zeloso, desse cuidado tão maravilhoso de Deus para conosco, a sua igreja. Então pode vir aqui à frente, fique à vontade nesse momento, para você derramar o seu coração diante de Deus, para você falar das suas lutas, das suas dores. Deus as conhece de fato, mas é necessário que você fale ao Senhor nessa noite, que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Faça isso em nome de Jesus. Pai, nós nessa noite, nós louvamos o Teu nome. O Senhor nos disse que aqui nós viveríamos aflições, viveríamos dificuldades, privações, mas a Tua palavra nos ensina a ter bom ânimo. A Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E aqui à frente estão os meus irmãos, Pai, o Teu povo, que nesse momento clama a Ti, que nesse momento derrama talvez a aflição de seus corações, talvez dificuldades que estão enfrentando, ou talvez enfrentarão nessa semana.
Pai, mas o que nós queremos é o Teu cuidado sobre nós. O que nós queremos é que o Senhor nos fortaleça para enfrentar as dificuldades dessa vida. E queremos vencê-las em nome de Jesus. Seja com os meus irmãos, derrame graça sobre eles nessa noite. Dê a eles força que eles precisam para ir adiante, para avançar, Pai, diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos e o acesso que nós temos junto ao Teu trono de graça, por causa do sacrifício do Teu Filho em nosso favor. Deus, peço que o Senhor venha nos surpreender essa semana, que o Teu mover, o poder do Senhor sejam manifestos sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse momento de intercessão, de oração e de derramar diante do Senhor a nossa aflição. Seja conosco, Pai, e abençoe esses meus irmãos que estão aqui à frente. Seja com eles, Pai. Oramos assim a Ti em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar crendo nessa verdade, que Deus cuida de você. Em nome de Jesus. Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Pega seu boletim aí, por favor. Quero falar especialmente aí sobre as nossas programações aí especiais de agosto e de setembro. As atividades regulares estão também aí no boletim. Só vamos chamar a sua atenção para as programações especiais. No mês de agosto nós vamos ter o Retiro dos Homens da IABV. Estão aí convocados a participarem, ok? Dias 3, 4 e 5 de agosto, está chegando aí, né? Início de agosto teremos o Retiro de Homens, vai acontecer lá no CTC em Jacaraípe. A inscrição no valor de apenas R$150, você participa conosco. Vai ser um tempo de edificação, com certeza, de crescimento espiritual para nós, homens, que temos o desafio de Deus de liderar nossas famílias, e vai ser bênção, com certeza, em nome de Jesus. Lá fora, na nossa sala de inscrições, você pode ter maiores informações e efetivar a sua inscrição. Ok? 3, 4 e 5 de agosto. Dia 5 de agosto nós teremos início da nossa escola bíblica sistemática. Temos falado isso daqui constantemente, né? Demos uma reformulada na nossa escola bíblica dominical e ela se torna agora sistemática. Observe ali os módulos que nós iremos tratar ali, ó. Como a Bíblia chegou até nós, Antigo Testamento 1 e 2, Novo Testamento 1 e 2, doutrinas e pacto das igrejas batistas, mordomia e princípios bíblicos de liderança. Iniciando então dia 5 de agosto, domingo. Um detalhe: a partir de agosto a escola bíblica dominical começa às 9h30 da manhã. De 9h30 até às 10h30, o culto iniciará às 10h40, indo até meio-dia. Então fique atento aí, que a partir de agosto teremos essas modificações. É necessário que você faça a sua inscrição, ok? Você pode escolher a turma que você quer participar, você pode escolher o professor que você quer que lecione, né, na sua sala. Fique bem à vontade. Lá fora você pode já fazer a sua inscrição. Já temos cerca de mais de 200 pessoas inscritas. Tenho certeza que será um tempo de crescimento espiritual. Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E essa é uma excelente oportunidade de você fazer assim, ok? Também no dia 5 de agosto vamos dar início à nossa segunda turma aí, ó, de escola de líderes de PG. Se você quer liderar um pequeno grupo, você precisa entender qual é a visão da igreja em relação a esses pequenos grupos. E nesse curso você vai ter a oportunidade de entender o propósito dos PGs,
que está por detrás de todo esse movimento da igreja, nos pequenos grupos. É muito importante que você participe conosco, ok? Se você deseja liderar, dia 5 de agosto, é necessário que você também faça a sua inscrição lá na sala de inscrições, ok? Tanto a EBD quanto a Escola de Líderes terão a opção de fazer às quintas-feiras uma aula de reposição às 19h30. Então participe conosco, os PGs estão em pleno vapor, estamos integrando muitas pessoas nos PGs e tem sido uma bênção que nós temos vivido, mas nós queremos ampliar isso cada vez mais, ok? Se você quiser maiores informações, tanto da EBD quanto desse curso, você pode procurar a mim, ao pastor Brito, ao pastor Davidson, e nós teremos o maior prazer de tirar as suas dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe, eu tenho certeza que será um tempo de muito crescimento para a nossa vida como igreja. Vamos dedicar ao Senhor agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero te convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Achei bem interessante esse texto. Eu na verdade estou estudando o livro de Atos. E quando eu cheguei em Atos capítulo 8, eu achei bem interessante o que aconteceu aqui. Primeiro, o evangelho havia saído de Jerusalém por causa da perseguição após a morte de Estevão. Então o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou outras cidades. E aqui Atos capítulo 8 vai contar sobre a chegada de Filipe, numa cidade chamada Samaria. Em Samaria existia um homem chamado Simão. E Simão ele praticava artes mágicas. O interessante é que no desenvolver dessa história, o próprio Simão veio a crer no evangelho e foi batizado. E quando chegou essas notícias a Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviou até Samaria Pedro e João. Quer ver? Me acompanha aqui a partir do versículo 14 comigo aqui, rapidinho. Atos capítulo 8, versículo 14, fala assim: em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, o que ele fez? Ofereceu-lhe o quê? Dinheiro. 19, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que a tua prata siga contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Muitos dizem que Simão foi o primeiro teólogo da prosperidade. Muitos dizem que Simão foi esse primeiro teólogo. Mas na verdade o que eu queria chamar a sua atenção aqui, irmãos, é que Deus não está à venda. Que as bênçãos de Deus não podem ser compradas com o nosso dinheiro. Por que falar sobre isso? Porque nesse momento nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é muito importante nesse momento, não simplesmente o ato de dar, mas a realidade do nosso coração. Quando Simão olhou que através da imposição de mão dos apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele queria comprar aquele dom de Deus, aquele presente de Deus, aquela dádiva de Deus com dinheiro. Esse momento nós não compramos as bênçãos de Deus, porque elas não estão à venda. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, e de fato a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que buscam, tudo aquilo que nós recebemos é fruto da graça de Deus. Então não pense você, ou todos nós na verdade, quando nós estamos contribuindo nesse momento, nós estamos barganhando ou comprando algo da parte de Deus, não. Tudo que nós estamos recebendo provém da graça maravilhosa de Deus. As bênçãos de Deus não podem ser compradas. E observe o que Pedro falou a ele no versículo 21. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Muito além de contribuir, nós temos que fazer isso com o coração correto.
E deve haver no nosso coração, sabe o que nesse momento? Duas coisas: gratidão e liberalidade. É uma resposta àquilo que Deus fez por nós ao enviar o seu Filho a morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. É o momento onde nós demonstramos o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, porque as bênçãos de Deus e Deus não podem ser comprados. O que nós recebemos dele é obra da sua graça e do seu amor. Que você contribui nessa noite como você sempre faz, assim eu creio, mas faça isso com o coração correto, com o coração cheio de gratidão e de alegria. Volto a dizer, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu fico a pensar como não contribuir. A olhar para a cruz de Cristo, a olhar para o sacrifício de Jesus, a olhar por tantas bênçãos que Ele derrama sobre nós como igreja, e elas são incontáveis, como não contribuir? Como não corresponder? Como não participar diante desse ato maravilhoso de amor e de entrega de Cristo em nosso favor? Que nessa noite você possa dedicar os seus dízimos e as suas ofertas com esse coração alegre, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Glória a Deus. Não vamos ser como Simão. Vamos alcançar essa bênção com o nosso coração correto diante de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra que sempre nos ensina. A sua palavra sempre nos alcança. E ao olhar para esse relato de Atos capítulo 8, nós não queremos ter a mesma atitude desse homem chamado Simão, que achou que poderia comprar o dom de Deus, poderia comprar as bênçãos, os presentes do Senhor. Nós sabemos que isso não é possível. Elas nos alcançam pela sua graça e pelo seu favor. Deus que é EBV, Pai, em nome de Jesus, seja cada vez mais uma igreja liberal, seja cada vez mais uma igreja participativa, seja cada vez mais uma igreja que olha para o Calvário, olha para o Filho de Deus entregue ali em nosso favor, e corresponda em amor e graça e fidelidade a esse Deus tão grandioso. Nós queremos consagrar nessa noite os dízimos e as ofertas que serão recolhidas aqui nessa noite, e queremos fazer isso com alegria no nosso coração, por entendermos esse grande privilégio de ser parte do teu reino. Muito obrigado, Deus, abençoe cada família aqui representada. Nesse momento eu quero orar, Pai, pelos irmãos que estão desempregados. Nós sabemos que essa é uma realidade nessa nação, mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Queremos pedir a tua bênção, que o Senhor possa abrir porta de emprego, para que nossos irmãos possam trabalhar e do fruto do seu trabalho o Senhor possa nos abençoar. Muito obrigado por tudo, seja conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe.
Aleluia. Jesus é aquele cujo amor nunca termina, nunca falha. Ele não é homem para que mude sua palavra também. Se coloque de pé, vamos continuar adorando. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, nunca falhará. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Deus escolheu nos amar. Se fosse de nosso próprio merecimento, nós estaríamos perdidos. Mas Ele enviou seu Filho, morreu para nos salvar. Vamos declarar isso juntos? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Cante. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, eu vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
Glória a Deus. Todas as coisas vêm dele, nunca foi sobre nós, é tudo por ele. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga a mim, Jesus, eis-me aqui.
Os irmãos podem sentar. Eu quero lhes convidar a abrir as suas Bíblias. Primeiro no Salmo 43, onde leremos o verso 5, e ato contínuo no livro de Tiago, no capítulo de número 4, leremos os versículos 13, 14 e 15. Primeiro, Salmo 43, verso 5. E depois, na carta de Tiago, capítulo 4, 13 a 15. Nós queremos refletir nessa noite acerca das questões e dos questionamentos quanto à vida. Nós temos muitos questionamentos quanto à vida, questionamentos existenciais e questionamentos espirituais. E só quem não questiona é quem não pensa. Quem pensa, questiona. Não é verdade? E olhem só, essas duas colocações existenciais, muito bem feitas, primeiro pelo salmista e depois por Tiago. Salmo de número 43, verso de número 5 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. Tiago, também, ele vai falar acerca da falibilidade dos projetos humanos. E ele diz o seguinte: Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quem de nós não tem momentos de profundos questionamentos? Na realidade, no decorrer da vida, temos questionamentos que são simples e outros que são complicados. E às vezes nós nos questionamos e nem nos entendemos. Já aconteceu isso com você ou não? Hein? Nós nos questionamos. Às vezes estamos sendo abençoados, aparentemente tudo vai bem, mas nós estamos sentindo que algo não está legal. E às vezes, nós, mesmo passando por momentos de dificuldades e apreensões, podemos nos sentir absolutamente seguros. Existem questionamentos existenciais. Alguns resumem em 4 principais questionamentos existenciais essas perguntas. Primeira, de onde eu vim? Segunda, quem sou? Terceiro, qual a minha missão ou meu propósito nesta vida? E a quarta é, para onde vou? Para onde vou? São esses questionamentos principais ou mais amplos que abrangem a nossa vida. Aqueles que creem em um Deus criador de todas as coisas sabem exatamente
porque são criaturas feitas por Deus, à sua imagem e semelhança. Creem que temos um corpo, alma e espírito. Cremos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e de Deus recebemos o fôlego da vida. Os outros seres têm corpo e alma, mas o espírito foi Deus que deu. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, ali, o que Deus estava transmitindo a Adão era algo que era parte dele, o espírito. Não é a respiração. Tem muita gente que acha que ali Deus mandou respirar. Não. Respirar, o gato respira, o rato respira, o boi respira, não é? Não, ali estava falando do que Deus deu ao homem, que é o espírito. E aí é onde está a nossa maior semelhança com Deus, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, diz que Deus criou o homem do pó da terra. Deus não está dizendo, e a Bíblia não está dizendo, que Deus criou um bonequinho de barro e soprou no nariz. Aliás, lá no cemitério do Rio, tem lá uma frase, não é? Quem chega lá, não sei o nome daquele cemitério, mas é um dos grandes cemitérios no Rio de Janeiro, tem uma frase grande lá, revertere ad locum. O que é que significa? Voltou ao seu lugar. O pó volta à terra, que o era, e o espírito a Deus, que o deu. O que Deus fez foi um homem, um mini universo. Não foi um boneco de barro. Porque em nós, nesse mini universo, existem todos os elementos encontrados na terra. Por isso que quando você morre, você volta a ser o quê? Esse corpo volta a ser o quê? Pó. E não adianta cremar não, que sobra o quê? Pó. E se enterrar, vira o quê? Pó. Esse volta. Agora o espírito, a Deus. De onde vim? De onde você veio? Eu prefiro pensar e acreditar na palavra de Deus, que como homem eu sou resultado da criação divina. E não resultado de um Big Bang, de um grande estouro. Não. Não é muito racional e completamente ilógico pensar que do irracional vem o racional. Não é verdade? Pensar que da confusão, de um estrondo, de uma explosão, vem um mundo tão certinho. Não é. Mas esses questionamentos existem. Quem sou? A Bíblia diz que sou um ser criado por Deus. O mesmo Deus que criou as outras criaturas. Qual a minha missão? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui colocado aqui? Qual o propósito da minha vida? O que é que eu pretendo? Quais os desafios? O que eu devo fazer nessa geração a que pertenço? E para onde eu vou?
Hein? Eu não estou perguntando assim, aqui em Vitória você pergunta, para onde você vai? Ó, eu vou para o cemitério de Maruípe, eu vou ali para Santo Antônio, ou eu vou para o cemitério da Paz, não é? É só aí parou a sua vida. Acabou. Hein? Hein? Não. A vida vai continuar. E aí eu quero passar para os questionamentos espirituais. E começo com a vida, que é dom de Deus. E o questionamento não é simplesmente estar vivo, mas é vivo e para que eu vivo. Vivo e devo valorizar a vida, que é dom de Deus. Vivo e utilizo a vida, bem ou mal. Eu utilizo a vida bem ou mal. Deus me vai dar um tempo de vida. Que tempo, quantos anos, eu não sei. Mas a vida é dom de Deus. E se Ele me dá vida, Ele também me dá propósitos. E eu devo valorizar essa vida, porque o tempo que Deus nos dá, nós vamos usar bem ou mal a cada dia. Eu gosto sempre de lembrar isso. Quantas horas você recebe a cada dia? Hein? 24 horas, não é? Agora, 24 horas, num dia que você está assim, que não tem muito compromisso, você pode dizer assim, olha, hoje sobrou muito tempo, não tenho muito para fazer, eu vou guardar 10 minutos para gastar amanhã, que amanhã o negócio está feio. Hein? Pode? Não. Na verdade, o tempo você utiliza bem ou mal. E a cada dia. A vida também é assim. A questão é saber como eu tenho utilizado o meu tempo e como eu utilizo a minha vida. E aí eu tenho que orar entendendo que a vida é um somatório de horas, um somatório de dias. E eu tenho que orar exatamente como Moisés orou. Ensina-nos a contar o quê? Os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como utilizo a minha vida? Aí, uma outra pergunta existencial, mas profundamente espiritual é: eu tenho que reconhecer duas coisas. A finitude da vida. E aí entra Tiago. Tiago começa perguntando o seguinte: o que é a vossa vida? Mas olha, analisando a vida, simplesmente, pelo lado material, somos um vapor que aparece por um logo e logo se desvanece. E é verdade. Quer ver um exercício interessante? Para você ver como essa vida é curta e você acha que é importante? Eu quero lhe dizer o seguinte: neto não é uma coisa especial, é ou não é? Hein? Tudo que neto faz a gente acha graça, não é? É engraçado. É, mas deixa eu lhe dizer, você sabe, seu neto, ele é engraçadinho, mas o neto dele não vai saber nem seu nome. Quer ver? Olha, você lembra até o nome do seu avô, lembra? E do bisavô. Quantos lembram do nome do bisavô? 1, 2, 4 aí, ó. E do tataravô? Já foi. Já foi.
Hein? Passa. Bem pertinho, ó. A vida passa rapidamente. Nós voamos. E aí Tiago nos lembra isso, da finitude da vida. Mas aí ele vai nos lembrar o seguinte, que mesmo essa vida, sendo finita, devemos vivê-la na presença de Deus e de acordo com o seu querer, porque a vida não se limita ao tempo em que aqui passamos, mas a uma eternidade. E aí ele diz, em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que ele está dizendo é o seguinte, nessa vida devemos valorizar, porque é nesta vida que nós determinamos a eternidade da nossa alma. É aqui, e só durante essa vida, que escolhemos onde passaremos a eternidade. E onde você vai passar a eternidade? Onde? Que você vai morrer, vai. Ou não? Vai. E olha, sabe por que vai? Olha, Paulo diz aí, Romanos capítulo 3, verso 23. Paulo, nessa sua carta, ele vai dizer algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, no capítulo 3, o verso 23, que ele diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Não há uma pessoa nenhuma que não pecou. Somente Cristo não pecou. Mas os demais homens, todos pecaram. E no capítulo 6, verso 23 de Romanos, ele vai complementar falando, porque o salário do pecado é o quê? É o quê? A morte. Então a primeira realidade é, quem está vivo vai morrer. Eu não vou dizer para você fazer isso não, mas você pode visitar um neném que nasceu no hospital, tão bonitinho, aí você assim, vai morrer. Faça isso não. Não vai fazer isso não, por favor, só estou ilustrando. Não vai, hein? Mas se você disser isso, é verdade ou não? Vai. Pode ser daqui a 100 anos, mas vai. Só tem duas exceções. Quais são elas? Uma, se for trasladado. E a Bíblia só registra 2 traslados. O de Enoque, que viveu, andou com Deus e Deus o levou para si. E o outro, quem foi? Elias. Só. Mais outros. A outra exceção qual é? A primeira exceção é o traslado. E só tem 2 registros na palavra de Deus. E a segunda exceção qual é? Quem que não vai morrer? Quem? Exatamente. Aqueles que estiverem vivendo na época em que Cristo voltar, não morrerão. Serão o quê? Trasladados. Transformados. Fora isso, você vai morrer. E aí?
E aí? Essa é uma questão muito séria. A questão não é se você vai ou não morrer. A questão não é onde ou em que lugar eu vou morrer. Não é. A questão não é quando eu vou morrer. Porque você vai. E se você é crente de verdade, você vai ter o mesmo sentimento de Paulo. Para mim, o morrer é lucro. O problema não é quando eu vou morrer, é como eu vou morrer. Não em termos de como, se é de acidente, se é por doença. Não, é como, espiritualmente falando. Eu vou morrer em comunhão com Deus, eu vou morrer ainda em rebeldia. Como eu vou morrer? Porque a questão principal é onde e com quem eu vou passar a eternidade. Essa é a questão principal. Onde e com quem eu vou passar a eternidade? E para responder a essa pergunta, existe uma outra. Qual é? Qual a decisão que eu tomei em relação à vida eterna? Qual é a minha decisão? Para responder onde eu vou passar a eternidade, com quem, é necessário responder a esse questionamento. Qual é a decisão que eu tomei quanto à minha vida na eternidade? Só tem dois tipos de eternidade: a eternidade em gozo e a eternidade em sofrimento. A eternidade com Deus é a eternidade distante de Deus. Só tem a eternidade para os salvos, a eternidade para os perdidos. E essa decisão de onde e com quem vou passar a eternidade, essa é uma questão que cada um tem que resolver. Eu não posso resolver por você. Não. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É você. E não adianta você dizer assim: pastor, mas eu vou deixar um ofertaço para o senhor fazer uns cultos aí, encomendando da minha alma, porque ela vai para o purgatório. Não vai, porque não tem purgatório. Não vai, não tem purgatório. Salvação também não é comprada. É dádiva de Deus. Também a questão não é eu vou ser salvo, porque tem muita gente que coloca assim: Deus sabe se eu mereço. Deixa eu lhe dizer, se você quer por merecimento, você está frito, literalmente. Você não vai para o céu, por merecimento não. Porque Paulo diz em Efésios que é pela graça que somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A questão é qual a decisão que eu vou tomar com relação à minha alma. Eu vou destinar a minha alma para que tipo de eternidade? Salvação não é mérito, salvação é dádiva. Salvação não é uma questão que se trata com religião, nem com igreja, é assunto que se trata diretamente com o Salvador.
E eu quero pedir a sua atenção para 3 textos principais. Lá, no Evangelho de João, o que Cristo vai falar. Porque ninguém melhor do que o próprio Salvador para falar. E João registrou as palavras de Jesus. Em João 3,36. Ele vai dizer o seguinte: olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Hein? Quem crê. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, se eu não aceito a salvação como dádiva, gratuidade de Deus, então eu estou condenando a minha vida a viver a eternidade longe de Deus. E agora, no capítulo 5 de João, o verso de número 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Palavras de Jesus. Então essa história que você procura se iludir, você que ainda não aceitou a Jesus, a salvação, o Salvador. Às vezes a pessoa que está nessa posição, olha, com Jesus não, mas com Deus está tudo bem. Tá não, está bem não. Isso é uma autoilusão, é autoengano. O que Jesus disse foi para que todos honrem o Filho, de que maneira? Como honram o Pai. E quem não honra o Filho? Não honra o Pai. Então isso é conversa, é autoilusão, é autoengano. Se você não está bem com Cristo, você não tem verdadeira comunhão com Deus Pai. E esse é um problema existencial. Porque se você não está bem com o Salvador, como você pode receber a salvação? Agora, João 6,14, bem, muito conhecido esse texto. O que é que ele disse? João 6, verso de número 14. Ele vai dizer, não, eu cometi aqui um equívoco. É o texto que eu sei de cor e fiz a anotação errada. Ele diz assim, eu sou, é 14,6, lembrei. Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém pode chegar ao Pai a não ser através de Jesus. Então você não pensa que você vai viver a eternidade com Deus se você não aceitar a Jesus. É ninguém. Você acha que quando Cristo falou isso, ele estava brincando? Ele estava blefando? Querendo ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Jesus. Creia você ou não, um dia você vai estar de frente com Ele. E dizer que você não acredita nisso é um engano tão grande quanto você dizer,
eu não vou morrer. Você vai. Adianta dizer que não vai? Adianta? Você vai. Você vai ter um encontro com Ele. E aí? Lembre-se que nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando mais do que salvação. Estamos falando de Salvador. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens ou por Deus, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa é uma questão. E é sua questão. É sua vida. É sua eternidade. E é você quem decide. Mais uma coisa. A questão não é se eu mereço ou não ser perdoado. A questão é se eu quero ser perdoado. Porque para que o homem tenha salvação, é necessário que ele reconheça que precisa de um Salvador. E por que ele precisa de um Salvador? Porque salvação a gente não alcança, salvação a gente recebe. Ninguém alcança salvação. Você se deixa alcançar. Você recebe ou não. Cristo pagou o preço por ela. Agora cabe a você aceitar ou rejeitar Jesus. Aceitar o fato de que Ele pagou os seus pecados ou não. Não é por merecimento. Deus é grande em perdoar. Isaías, na sua profecia, no capítulo 56, ele vai dizer o seguinte: versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Veja bem, Isaías, profeta messiânico, está falando aqui sobre o Salvador, o Senhor. E ele está dizendo: busque ao Senhor enquanto você pode achar. Porque pode ser que amanhã você não esteja mais aqui, nem eu. Quem disse que você vai ter amanhã? Ou próxima semana? Ou próximo mês? Não busque a Deus enquanto é vida. Enquanto você tem vida. A decisão você tem que tomar agora. Não é após a morte. É enquanto você está com vida aqui e agora. Busque enquanto pode achar. Invoque enquanto está perto. Sabe por quê? Porque às vezes o homem vai rejeitando, e o homem vai se afastando. É o homem que vai se afastando. Não é Deus que se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. Enquanto pode achar. E invoque enquanto está perto. Sabe por quê? Porque esse Deus é grandioso em perdoar. Deus quer perdoar
a todo pecador que deseja abandonar o caminho do pecado. Veja bem, 1 João 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é a condição? Se eu confessar os meus pecados. A quem? A Deus, obviamente. Só Ele tem poder para perdoar. Homem nenhum tem poder para perdoar. Só Deus. Eu preciso confessar os meus pecados a Deus. Porque se confessarmos, que é condição, aí é o se. É um condicional. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A questão espiritual e existencial aí é a seguinte: eu estou disposto a me arrepender dos pecados? Eu estou disposto a confessar os meus pecados a Deus? Eu estou disposto a abandonar a escravidão do pecado? E eu estou disposto a viver uma vida transformada, purificada, santificada e redimida pelo Salvador? Essa é a questão. A questão não é se eu mereço ou não ser salvo. Também não é se eu acredito ou não na graça. A questão não é se eu acredito ou não no poder. A questão não é se eu acredito ou não no amor de Deus. A questão não é se eu acredito ou não na bondade de Deus. A questão não é se eu acredito ou não na misericórdia de Deus. A questão é se eu acredito ou não no Salvador. Porque a promessa dele qual foi? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A promessa dele é: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está disposto? Vai passar a eternidade aonde? E com quem? Se não for com Cristo, com quem? Só existem dois senhores. Ou a gente está com Cristo, o Senhor, ou a gente se entrega ao inimigo. E quem faz essa escolha? Só você. A minha oração é que, se você ainda não fez essa decisão, faça hoje mesmo. Sabe por quê? Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E a vida se torna muito melhor. Não é só após a morte. Essa vida aqui e agora também se torna melhor. Porque Ele veio para nos dar vida não só eterna, mas vida em abundância, aqui e agora. Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero convidar todos para que fiquem em pé. E como eu disse,
Essas questões existenciais e espirituais devem ser encaradas por cada um. Porque cada um de nós tem que tomar a sua decisão. Ninguém vai ser salvo porque o outro se salvou. Você vai ser salvo se você aceitar a salvação. Também não é só por admitir que existe Salvador, mas é por aceitá-lo também como Senhor. E essa decisão só você pode fazer. Eu quero convidar você que está aqui, que ainda não tomou essa decisão pública de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vamos ter o grupo de música nos ajudando. E se Deus estiver falando ao seu coração, e você ainda não tomou essa decisão, eu quero lhe convidar a aceitar a Jesus, para que você saia daqui nessa noite com a convicção de que você serve ao Salvador, que é Cristo, o Senhor, e que você destinou a sua alma a Ele. A Ele. E estando com Ele, você terá uma vida feliz aqui e uma vida eterna de gozo no céu. Vamos curvar sua cabeça. Você deve orar. E se você quer tomar a sua decisão de aceitar a Jesus enquanto os crentes oram e nós cantamos, deixe seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Isso não é causar um constrangimento, é causar um privilégio, porque confessar a Jesus e tê-lo como Senhor é privilégio, é razão para alegria, para contentamento. Pode vir. Alguém que quer tomar essa decisão, sei que é uma luta muito grande, mas essa luta é no seu interior. A vitória, você dá a um dos dois. É aí que você escolhe quem é o seu Senhor, se é Cristo ou outro. Mas o que dá vida e eternidade de gozo é só um. E eu que dou a vitória a esse ou ao outro. E ninguém pode tomar essa decisão a não ser eu mesmo. Mas eu quero estender. Se alguém entre nós que já tem a Jesus como Salvador, mas está afastado por algum motivo, é hora de voltar. É hora de voltar. Se você está afastado e quer reconciliar, pode vir. Os irmãos vão cantar mais uma vez o hino, vamos cantar com alegria. E se você está sendo tocado, pode deixar o seu lugar e aceitar a Jesus, pode vir aqui à frente ou reconciliar.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa vida preciosa. Eu não sei se há entre nós alguém que ainda não fez essa decisão de aceitar a Jesus. Mas se você não fez, hoje, na sua casa, no seu leito, fale com Ele. Tome a sua decisão. A vida passa rapidamente. Corremos riscos dia após dia. Não é? E às vezes a gente está pensando que ainda vamos ter muito tempo e nem vamos ter tanto tempo assim. Nesse mundo tão cheio de violência. E você não pode partir desta vida para outra sem Cristo. Você não pode. É a pior decisão. É partir dessa vida para outra sem Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa vida tão preciosa, que tomou uma decisão e veio aqui à frente. O Senhor sabe a decisão do coração dela. Queremos agradecer, Pai, porque a salvação é um dom do Senhor, através do seu Filho, o Salvador, Cristo. Queremos agradecer porque a grande maioria aqui já aceitou a Jesus. Já tem a sua salvação garantida, não pelos seus méritos, mas garantida pela graça que há em Cristo. Que o Senhor esteja falando àqueles corações, porventura presentes aqui, que ainda não se entregaram a Ti, para que o façam com consciência, enquanto há tempo. Porque o teu convite é, e o profeta Isaías disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir. Mas são as nossas iniquidades que fazem a divisão entre o nosso Deus, entre nós e o nosso Deus. Que as tuas mãos continuem estendidas, que as tuas mãos abertas, para transformar e salvar todo aquele que a Ti fizer entrega sincera da sua vida. E nós oramos em nome de Jesus. E agora, que o Teu amor a Deus Pai, a graça salvadora do Teu Filho, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre essa igreja e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém.